Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rejane, vou trabalhar com vocês mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar do uso dos porquês. Já se perguntou que porquê você deve usar em uma determinada frase, em um determinado contexto? Desafiante? Depois dessa aula, você vai entender que não é tão difícil assim. Quando a gente fala, o porquê tem o mesmo som e por isso a gente não se preocupa com o seu uso. Mas quando a gente vai escrever, a gente precisa entender que há 4 formas de porquê e que essas formas possuem regras de uso. Então, nós vamos ter porquê separado e porquê juntinho. 2 porquês separados, 2 porquês juntinhos. O porquê separado a gente vai usar no início de perguntas. O porquê separado e acentuado a gente também vai usar para perguntar, só que no final da interrogação. O porquê juntinho a gente vai usar para responder ou explicar. E o porquê juntinho e acentuado a gente vai usar para substituir palavras como motivo ou razão. E ele vem sempre precedido de um artigo. Ou seja, antes do porquê acentuado, você vai usar o artigo o, ou a. O Armandinho, ele é um menino muito estudioso, mas ele também ficou confuso nessa situação de usar o porquê. E aí pergunta para o pai, por que é separado? Porque não é junto, respondeu o pai dele. Mas por quê? O porquê eu não sei. São regras gramaticais da língua portuguesa. E aí você vai se perguntar, mas não faz diferença nenhuma. Será que não? Vamos entender agora de forma separada o uso de cada porquê. Vejamos, porquê separado sempre para perguntar. E aí nós vamos ter as situações de uso desse porquê separado. Porquê juntinho para responder e explicar. Mas mesmo esse porquê juntinho também vai ter regras porque são 2. Então, porquê separado a gente vai usar em situações em que estejam subtendidas. Expressões como por qual motivo ou por qual razão. Vejamos o exemplo. Por que você não veio ao nosso encontro ontem? Se eu retirar esse porquê e substituir por qual motivo você não veio ao nosso encontro ontem? Por qual razão você não veio ao nosso encontro ontem? Vejam que a frase ela não vai modificar o seu sentido. O contexto dessa frase vai continuar o mesmo. E eu vou usar porquê separado sempre para perguntar. Continuamos com o porquê separado. Só que dessa vez, percebam, ele está acentuado. E quando é que a gente vai utilizar esse porquê separado? É também para perguntar. Só que a gente vai utilizar ele no final das frases, certo? Então, ele aparece sempre aqui, ó, próximo ao ponto de interrogação, finalizando. Então, quando o porquê aparecer aqui, a gente vai finalizar. Olha o exemplo. Você não foi ao nosso encontro ontem por quê? Finaliza, interroga e acentua. Vamos falar agora do porquê juntinho, agarradinho. Vamos começar por aquele que a gente acentua. Quando eu devo utilizar o porquê junto e acentuado? Quando eu posso substituir as palavras razão e motivo. Ao exemplo. Eu não sabia o porquê da sua ausência.
Se eu retirar esse porquê e colocar motivo e colocar razão, eu não vou perder o contexto, o sentido dessa frase. Eu não sabia a razão da sua ausência. Eu não sabia o porquê da sua ausência. E aí, quando eu tenho que substituir, quando eu posso substituir por motivo ou razão, eu vou juntar o porquê e acentuar, certo? E aí, vou observar que ele vem sempre precedido de um artigo. E porque juntinho, sem acento, a gente vai usar para responder, para explicar. E a diferença aqui é que eu não posso substituir por motivo ou razão. Não vai caber, não vai ficar legal se eu repetir. A frase vai ficar desconectada, sem sentido. Então, para responder, para explicar, eu uso porque sem acento. E juntinho, porque sim. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero. Porque você não me deixa em paz. Agora sim. Porque desempregado de forma correta. Vejam. Professora, você disse que esse porquê acentuado eu vou usar no final de frases. Aqui a frase é só um porquê. Por quê? E ela já interroga, certo? Então eu vou acentuar. Por quê? Sempre que o porquê estiver aqui, ó, juntinho do ponto de interrogação, a gente vai acentuar, certo? Porquê separado e acentuado no final da frase. E aí, só pra gente reavivar aqui o que a gente já aprendeu na aula de hoje. Porquê separado? Para perguntar. Porquê juntinho? Para responder. Separado e acentuado para perguntar no final da frase. Porquê? Juntinho e acentuado para substituir motivo ou razão. E aí a gente vai ter aqui um substantivo. Esse porquê, ele tem valor de substantivo. Por quê? Porque eu posso substituir ele por motivo ou razão e precedê-lo com um artigo. Eu trago uma proposta de atividade. Vamos exercitar isso que a gente viu na aula de hoje? Vamos ver se a gente realmente aprendeu? Vamos construir um mapa mental? Um mapa mental é um conjunto de ideias sobre um determinado assunto, onde você vai organizar essas ideias. Então, o nosso assunto é o uso do porquê. Aqui eu já trago o princípio do nosso mapa e vocês vão completar. Vocês vão escrever em um quadradinho desse as regras de uso do porquê separado, por exemplo, e no outro quadradinho vocês vão criar exemplos de utilização desse porquê. Então, esse porquê eu uso para perguntar no início das frases. Esse porquê eu uso para responder e para explicar, porquê junto. Esse porquê junto e acentuado eu vou usar para substituir motivo ou razão e ele é um substantivo. E esse porquê separado e acentuado eu vou usar no final das frases, no pertinho ali do ponto de interrogação. Combinado? Então, escreve a regra de uso do porquê e cria 2 exemplos para cada porquê. Faz o seu mapa mental, usa a sua criatividade e envia para a sua professora. Eu fico por aqui. Espero que você tenha aprendido e não erre mais o uso dos porquês. Quer aprender de verdade? Cada vez que você tiver que escrever o porquê, reflita. Pense, qual é a regra que a gente viu hoje que se aplica ao uso desse porquê? Aprendizagem é exercício. Tchau, até a nossa próxima aula.